volta aqui no nosso programa. Nádia Aquilô, seja bem-vinda. Tudo bem, Nádia? Oi, meu querido, tudo bem. Nosso mês de fevereiro chegando ao fim, mas a gente ainda tem missão, porque ainda não terminou e o Fevereiro Roxo nos chama, nos pede para que a gente venha falar mais uma vez, bater na mesma tecla, mas é muito necessário para que a gente consiga conscientizar aos pacientes, aos possíveis pacientes, de que a fibromialgia existe, é uma doença séria, sem cura, mas com tratamento, qualidade de vida, dependendo de como o paciente se comporta. Ô, Nádia, explica um pouquinho mais para a gente o que significa essa campanha do Fevereiro. Embora a gente já esteja no final do mês, mas isso não quer dizer que o tema não seja tratado só no mês de fevereiro, né? Mas é um mês específico para falar sobre a doença e sobre... Acho que o mais de tudo é busca por informação, né, Nádia? Os órgãos de saúde, no mês de fevereiro, eles fazem o mês alusivo às doenças, o lúpus, Alzheimer e a fibromialgia. Como são doenças que requer muito estudo para que esse paciente seja diagnosticado, essas rodas de conversa dos órgãos de saúde, elas são extremamente necessárias, porque o paciente muitas vezes fica em casa sentindo dores, acha que é uma coisa e não tem a paciência de ficar investigando uma doença que pode ser com que ele, tratando dessa doença, no caso da fibromialgia, que tem muito paciente hoje sequelado de uma chikungunya, desenvolveu uma fibromialgia e toma remédio, se automedica, e nós temos um número considerável hoje de pacientes com problemas renais por conta dessa automedicação. Então, a fibromialgia, ela requer que você tenha todo o cuidado na identificação das dores, porque são dores muito específicas. Mas isso não quer dizer que o paciente que senta uma dor de cabeça, ele não fique preocupado. Você tem que se preocupar com todas as dores. Agora, você não pode se automedicar. Então, o Fevereiro Roxo vem para isso, para que os órgãos de saúde conversem com os pacientes e que os conscientize de que no ato de uma consulta, você não esqueça de dizer os sintomas, porque também na fibromialgia, inclusive na última entrevista que eu dei aqui, depois eu fui rever a entrevista, ficou muito claro que eu ficava buscando palavras, porque nós temos uma fibrofóbica, que é como se fosse uma nuvem na nossa caixa craniana. Então, quando você escreve direitinho durante a semana, durante o mês, às vezes que você acordou com as pernas, elas ficam enrijecidas, a musculatura fica enrijecida, a dor de cabeça, você vai anotando tudo. Quando você for para o médico, você leva todo aquele histórico e ali você já vai ajudar e muito para o médico chegar um diagnóstico conclusivo, porque na verdade não tem exame, é tudo que o paciente tem condição de assimilar, que aquela dor não é uma dor de uma enxaqueca, que aquela dor na perna, a dor na mão, muitas vezes depois da chikungunya você fica sem condição de ficar pegando na sintonia fina, você vai amarrar um sapato, você não consegue, vai colocar um botão, você não consegue. São pequenas coisas que você tem que ir identificando. Você escreve, vai para o reumatologista, e aí você consegue discriminar tudo que você está sentindo e ele vai identificar que isso é imprescindível para que o paciente comece a fazer uma dosagem certa da medicação certa, e aí ele ter uma melhora considerável para poder ter uma situação de vida melhor. Porque nos estados da Bahia, no Maranhão, nós já somos tratados pela lei como PCD, que é pessoa com deficiência. E aqui no Ceará nós ainda não temos. A gente também, nessas rodas de conversa do Fevereiro Roxo, a gente também já pede para que os órgãos de saúde, o legislativo comece a fazer as pesquisas,
comece a nos procurar para saber o que, na verdade, quais são os nossos anseios. Hoje, nas perícias médicas, nós não somos periciados por especialistas, que também é um problema. Porque a doença, ela é não é uma doença nova e nem é uma doença rara. Mas é uma doença onde as pessoas ainda querem ignorar e que não é mais possível. A fibromialgia, acho que dos últimos tempos para cá a gente passou pela identificação maior do número de pacientes que, infelizmente, são acometidos com essa síndrome, e a gente até aprendeu a lidá-la com a forma correta, né? É síndrome. E eu acho que alguns conceitos básicos sobre a doença começaram a chegar melhor nas pessoas. Mudou né? Bastante. E aí você consegue, Nádia, ter uma maior informação sobre o tema. Tendo maior informação sobre o tema, as pessoas conseguem buscar o tratamento mais cedo e da forma adequada. Isso faz toda a diferença na qualidade de vida, né? Faz toda a diferença. Inclusive, nós temos percebido que até nas nossas reuniões das associações, onde eu ainda estou presidindo, a Associação do Estado do Ceará, até esse ano de 2023, mas a gente já percebe que nas nossas reuniões já tem um número melhor de profissionais da área de saúde interessados, já tem os familiares, maridos, filhos, esposas, porque infelizmente os homens já conseguem ter um número. Nós somos 2% da população, mas em 10 pacientes, 2 são homens. Então, as esposas também já nos procuram, porque os homens, eles são mais, digamos assim, ele não entende o que é aquilo ali, porque é muito estranho para o homem começar a sentir dor. Não estou dizendo que vocês são mole, não, mas são um pouquinho mais fracos. Para o homem admitir que ele está sentindo uma dor, que é uma dor terrível, que ele não conhece nem a dor do parto. Ainda, a dor mais terrível que o homem conhece é a dor do cálculo renal, digamos assim, ou uma dor de dente, uma coisa mais ou menos assim. E ele começa a sentir dor generalizada e dores absurdas, ele realmente ele fica... E aí tem esposas que nos procuram, levam para o conhecimento, a gente prepara a documentação, o que for necessário de consultas médicas, a gente sempre dá um jeito para que ele não fique desassistido. Nós não medimos esforços para que os nossos pacientes sejam bem tratados, a contento. A nossa medicação, eu consegui a portaria, graças a Deus, a nossa medicação. Porque, assim, às vezes a gente diz que o paciente fibromialgico, ele é um paciente muito caro para o sistema público de saúde. Mas as doenças, todas elas, que têm um custo maior, um transplante de rim, um transplante de coração, quem faz? O Sistema Único de Saúde. A gente não percebe que os institutos de saúde, os particulares, os convênios particulares, eles nunca arcam com esse tipo de despesa. Então, nós somos realmente pacientes muito caros, mas a gente precisa ter essa assistência, porque são reumatologistas, traumatologistas. A minha doença de base da fibromialgia foi a osteoporose. Mas tem gente que é paciente reumático, tem gente que tem problema de tireoide, né? O endocrinologista é muito importante para a gente, o nutricionista é muito importante, o fisioterapeuta. Depois de todas essas classes de profissionais, a gente precisa muito do psicólogo e do psiquiatra, porque o paciente fibromialgico, ele tem uma condição de querer cada vez se enclausurar. E aí, nessa clausura, que não é uma escolha dele, ele fica depressivo e aí ele tem que ser acompanhado por um psiquiatra. Se faz necessário. Quem tem fibromialgia tem depressão? Não necessariamente, mas mais de 50% do paciente fibromialgico, ele tem depressão.
E aí eu queria muito pedir para as pessoas que quando elas sentirem dores generalizadas por muito tempo, por 2 meses, aquela dor cansada nas pernas, cansada nos ombros, acorda com dor de cabeça, acorda com rigidez muscular, elas procurem um médico, porque se automedicar na fibromialgia é muito ruim para o paciente. Muito ruim. E não custa nada, porque tem medicação que você agride o seu organismo. A gente, mesmo na pesquisa, a gente toma medicamento passado pelo médico e a gente tem a gente tem embate com o nosso próprio organismo, onde chega aquela dosagem, não é aquela dosagem certa, volta para outro remédio, a gente fica numa pesquisa. Mas orientado pelo médico, é diferente de uma pessoa se automedicar, sem saber o que é que ele está desenvolvendo, por conta das sequelas que ficaram da Covid, da chikungunya, da dengue. São algumas doenças que hoje já tem um protocolo. Mas diante da fibromialgia, nós temos que ter todo cuidado. Ô, Nádia, quem está nos ouvindo agora e está interessado em conhecer um pouco mais sobre a associação, conhecer um pouco mais sobre o trabalho de vocês, como é que faz para entrar em contato, como é que faz para tirar dúvidas ou mesmo fazer parte da associação? A nossa associação ela é totalmente sem fins lucrativos. E nós precisamos hoje de voluntários para que tome conta da associação nos termos de mídias sociais, que nós não temos ainda uma página, mas nós temos hoje uma logomarca muito bonita que nos foi ofertado por um design gráfico que é daqui de Quixeramobim, o Evandro Mesquita Neto. Ele mora em São Paulo, ele é filho do nosso amigo Mário Simão. E aí eles nos ofereceu, diante de todo e qualquer quadro que o paciente tiver, ele pode nos procurar, a mim, a Ila Caetano, aqui no Sistema Maior Elcivando, nós somos uma diretoria, mas uma diretoria bem acessível, total abertura nas nossas redes sociais particulares, não tem problema, porque a gente sabe como é que isso chega até o possível paciente. A gente não pode... a gente tem que estreitar esses laços, a gente não pode ficar distante do paciente, porque ele por si só já é distante de tudo. Porque ele não faz esse caminho querendo, ele é quase que obrigado, porque o preconceito é grande. Dentro da nossa própria casa, da nossa própria família, existem alguns olhares onde a gente realmente não tem a mínima condição de enfrentar. Nós temos uma lei aqui na cidade de Quixeramobim, desde 2019, nós pedimos já ao CDL, a Procuradoria do município, para que em todos os órgãos comerciais e públicos fossem levado conhecimento dessa lei, da nossa prioridade, o nosso estacionamento, porque nós temos mobilidade reduzida. Então, essas coisas, a gente agradece demais, o espaço que vocês sempre nos dão, isso é o que mais a gente consegue chegar a mais pessoas, às casas das pessoas, e elas se identificam e nos procuram. Vou deixar aqui o meu telefone particular, e aí quem quiser pode entrar em contato, não tem problema, a hora que for, a gente sofre de insônia. É o 98102-1534, e o meu perfil em todas as redes sociais é Nádia Daquilô. Então, quem quiser pode entrar nas minhas redes sociais, deixar lá. Nós temos um grupo de WhatsApp, que é uma coisa que é mais rápido, né? Nós temos um grupo, e aí da associação. Agora mesmo nós vamos ter um encontro dia 18 com o pessoal da Sociedade Cearense de Reumatologia, para os pacientes que têm problema reumatológico. Nós temos essa abertura com a sociedade, vai ser dia 18. Quem quiser participar, pode entrar em contato comigo, que a gente vai mandar o pessoal num transporte. E lá o pessoal da Sociedade Cearense de Reumatologia recebe bem. Vocês têm todo o direito lá de fazer as perguntas que quiserem. E isso, num segundo momento, é uma consulta com o reumatologista. Né?
E nós pedimos também que não deixe para depois nenhum sintoma, porque a fibromialgia, quando ela não é tratada, ela evolui muito. Eu hoje sou a mais velha da associação e geralmente quando eu vou para as reuniões eu faço questão de frisar: não deixem que vocês cheguem à idade que eu estou, vou fazer 60 anos, a idade que eu estou, como eu estou. As pessoas precisam se cuidar para ter qualidade de vida. Eu, infelizmente, hoje eu estou aqui até um pouco emocionada porque eu estou com um problema um pouco mais sério na minha coluna e estou sendo acolhida no Sara Kubitschek. Mas o meu problema também não está a contento a ser tratado no Sara. E hoje eu recebi, vou dizer aqui porque eu estou muito feliz e grata a Deus. Eu recebi agora um e-mail, vou mandar meus exames para a Espanha. E se Deus quiser, eu vou arranjar um jeito de voltar a andar como eu era antes, de voltar a me locomover, porque isso é muito importante. E você acaba sendo um objeto de pesquisa, né, Nádia? Importante com também, certeza, né? Com certeza, porque esse tipo de protocolo só é desenvolvido a partir do momento que tem um paciente a ser estudado. E quando eu tive, há 2 anos atrás, eu tive uma síncope, por falta de informação, eu não sabia que poderia chegar esse momento. E, infelizmente, eu cheguei sem nenhum conhecimento. E foi um sofrimento muito grande, eu tive que enfrentar o UTI e todos os outros desgastes. Depois que eu voltei, eu imaginei, já tinha uma lesão na medula e eu não sabia, tratando como se fosse qualquer outra coisa na minha coluna e depois não era, e por aí vai. Mas aí a gente vai se descobrindo, vai lendo, eu leio muito artigo científico, eu busco muita informação, porque é só estudando que a gente tem condições, porque tem médicos hoje que eles não têm todas as informações, e é o que eu peço muito. Quando um paciente tiver uma perícia negada, que ele vá recorrer pedindo para ser periciado por um médico especialista em dor, um anestesista, né? Porque você não pode ficar no prejuízo, e as condições necessárias para a atividade laboral, elas são prejudicadas. Até hoje, na nossa associação, nós temos uma criança de 15 anos de idade, que inclusive ela já foi entrevistada. E nós tivemos agora uma reunião com o pessoal do CAPS, e eu conversando com ela: Joyce, você tem melhorado? Tia, eu tenho melhorado por conta da medicação, mas continuo sendo, ela já é objeto de estudo no Hospital Universitário Walter Cantídio, porque ela desenvolveu, além da fibromialgia, ela desenvolveu uma anemia que a gente ainda não tem explicação. Não tem explicação. E ela tem 15 anos agora. Quando ela foi diagnosticada, ela tinha 13 anos. Mas ela é uma paciente reumatológica, ela vai para esse evento da sociedade, é dia 18 de março. Quem quiser pode falar comigo, que aí a vaga está lá colocada tudo direitinho. Não deixe de participar, não deixe de ir. Tudo isso é em busca da nossa qualidade de vida. É muito mais importante para a gente, porque fica o estudo feito, o protocolo fica feito para as próximas, né? Que não tinham esse tipo de abertura. Exatamente. Por isso que eu agradeço demais. Eu que agradeço. E reforça aqui o telefone. Quem quiser entrar em contato, como é que faz? Nas minhas redes sociais é Nádia Daquilô. O número do meu telefone é 85-98102-1534. Aí você anota, se você não deu tempo para anotar, você vai no YouTube, volta um pouquinho a transmissão e pega lá o telefone da Nádia para você mandar mensagem e acompanhar também o trabalho da associação que faz esse trabalho tão bonito aqui em Xaramobim, também em todo o estado. Todo o estado do Ceará. Nós temos aqui no estado do Ceará, nós temos um núcleo muito bem dirigido lá no Crato, Juazeiro, Crato,
que é as meninas da fibromialgia lá do Cariri, que tem uma presidente maravilhosa, que é a Xênia. Nós temos um pessoal maravilhoso também no estado do Maranhão, na Bahia, no Rio Grande do Norte. A gente sempre, todo mundo é integrado, conversando, o que dá para um, a gente vai tentar para outro. E aqui eu vou deixar um parabéns para o prefeito de Arco Verde, em Pernambuco, que disponibilizou uma piscina aquecida para as pacientes fibromialgicas lá da cidade de Arco Verde, na pessoa da nossa querida Ediclei. Olha aí, que iniciativa legal, né? Como não é? É bacana. E a gente tem todas essas informações, as leis que são aprovadas lá, a gente pede para trazer para cá, para a gente tentar estudar. E assim a gente vai conseguindo cada dia mais um alento. Porque, na verdade, às vezes eu digo, quando a gente pede voluntários, é verdade. Porque, na verdade, nós não temos rede social hoje, porque nós não temos voluntário. E eu, com convicção, eu digo, eu não dou conta, porque não dou conta mesmo. E aí todas as pacientes têm o mesmo problema que eu. Tem dia que não levanta, tem semana que não levanta. E para tomar medicação, para marcar um médico, a fadiga é absurda. Quem ainda está trabalhando, eu digo, meu Deus, como é que consegue trabalhar? Porque eu me afastei das atividades porque não aguentava mais. E depois eu tentava voltar, ia para uma perícia médica. E aí eu dizia, doutora, eu trabalhando, eu ganho 20 vezes mais o meu auxílio. A senhora acha que eu não queria trabalhar? E é assim, você tenta não se entregar, mas a maré vem ao contrário. É difícil, uma doença muito difícil. Mas a gente está tentando e a gente vai conseguir.